Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. Se os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.105 vezes. Fica mais rápido, ainda dá para entender. Pretendo falar sobre uma coisa que me chamou muito a atenção hoje, que foi a divulgação da pesquisa de intenções de voto do segundo turno entre Bolsonaro e Lula, divulgado pelo Data Poder. E isso me chamou a atenção especialmente porque esse órgão aí de imprensa, pelo que eu lembro, não era um dos que frequentemente puxava o saco da esquerda. E aí sempre tinha a inclinação a dar as intenções de voto para a esquerda muito maiores do que a realidade, como a Folha de São Paulo e o Globo, por exemplo. Na verdade, eu acho que esse era um dos mais que mais se aproximaram do verdadeiro resultado. E mesmo assim, eles colocam Lula com, eu acho que 52 a 38% de vitória para o Lula, que é uma coisa muito expressiva. E aí eu fiquei não assustado, mas fiquei pensando quais seriam as consequências de uma possível vitória do Lula, se isso realmente se concretizar. Inicialmente eu acho que assim, alguns cenários dá para você ver que a forçação de barra é esquisito. Por exemplo, o pessoal que dava a vitória do Haddad no segundo turno, logo depois do primeiro turno do ano passado. É uma coisa que eu nem me preocupava muito, porque eu sabia que aquilo era muito pouco provável que representasse a realidade, porque analisando aí o contexto social do Brasil, pelo que dá para ver pelo noticiário, pelas redes sociais, pelos comentários do pessoal, não tinha como você imaginar o Haddad vencendo. Então, tipo, dava para ver que aquela pesquisa era forçação de barra. Mas nesse caso da vitória do Lula, eu acho que usando alguns critérios aí, os mesmos critérios que dava para ver que o Bolsonaro ia ganhar, dá para ver que é plausível que o Lula vença. Eu acho que vai ser uma disputa bem acirrada. Vai ser muito mais difícil do que a primeira eleição do Bolsonaro, mesmo que ele ganhe, porque eu acho que se você for analisar os grupos sociais que podem influenciar alguma coisa na eleição, que são mais decisivos para a eleição, eu acho que o Bolsonaro perdeu o apoio de muitos desses grupos na região sudeste, que assim não são assim muitos grupos, aliás, mas eles podem ser decisivos, porque é igual a questão do Trump nos Estados Unidos, que eu sempre falo, e geralmente eu sou apedrejado, sou escorraçado pelo pessoal da direita, porque eu lembro desse detalhe, que é o fato bem óbvio de que você não ganha a eleição com apoio apenas dos radicais. Você tem que ter um discurso que sirva para os radicais e para os moderados também. Quando um presidente radical ganha uma eleição, é porque, de alguma forma, o contexto político daquele país favoreceu que os moderados dessem um voto de confiança nesse cara radical também. Que é o que eu acho que não aconteceu com o Trump, por exemplo. Eu acho que as declarações do Trump sobre a pandemia, que, pô, eu estou fazendo um excelente trabalho, o vírus, minimizando aí o vírus, eu acho que isso se voltou contra ele para alguns setores pouco numerosos da sociedade. Que se for ver isoladamente, não parecia que o Trump estava fazendo um sucesso muito grande, tal, porque as bases do eleitorado lá do Trump, que era muita gente, ainda estavam muito empolgados com o Trump, mas lá é tipo 45% do eleitorado decidido a votar nos republicanos e 48 é decidido os democratas, dando um exemplo. E aí 5% não decidem nada. Aí deu 45 mais 5%, 50% para o Trump.
porque ele conseguiu convencer 5% de moderados a votar nele, porque esses caras estavam de saco cheio com as políticas do Obama, estavam querendo, estavam achando que aquilo travava a economia de alguma forma, e aí deram voto de confiança para o Trump. E aí a população idosa, independente do discurso do Trump estar certo ou não, o fato é que eu acho que a população idosa perdeu a confiança do Trump porque o pessoal se deixou enganar pela narrativa da mídia, dizendo mais ou menos colocando a culpa da crise por causa do coronavírus, colocando a culpa no Trump, porque ele não administrou, não sei o quê, então a culpa é dele. E nunca ninguém nem mencionava que a culpa poderia ser dos chineses e tal, e jogaram a culpa nele. E ele com aquele discurso de que, tipo, discurso excessivamente otimista, contribuiu para que o pessoal comprasse esse discurso da grande mídia. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Trump, a campanha dele estava sendo um sucesso muito grande entre uma ampla parcela da população, que era aquela parcela que já era fiel ao Partido Republicano. Então parecia que estava sendo um sucesso, mas foi por um detalhe que, por causa das circunstâncias, o Partido Democrata conseguiu usar esse detalhe para convencer alguns moderados, alguns que ficam em cima do muro, a votarem no Biden ou não votarem no Trump. Já foi suficiente para decidir a eleição, porque foi por poucos votos. E eu acho que esse negócio dos lavajatistas, do pessoal que acha que ainda está do lado do Sérgio Moro, que acha que o Bolsonaro traiu o lavajatismo, que o Bolsonaro fez acordos com o Centrão, não sei o quê. Esse pessoal aí não é muita gente. Se você for ver, em São Paulo, muita gente que votou nele, que aparece aí no YouTube, nas redes sociais, fala que se sentiu traído, não sei o quê, não vai mais votar no Bolsonaro. Esse pessoal não é tanta gente assim. E também provavelmente eles não vão votar no Lula. Mas, tipo, só de ser um grupo que vai deixar de votar no Bolsonaro já deve ser decisivo para essa eleição. Porque eu acho que tem muita gente, até que votou no Bolsonaro, que acha que o governo Lula foi quando o pobre conseguiu viajar para os Estados Unidos, o pobre conseguiu comprar geladeira. Então eles têm uma imagem ainda iludida, ingênua, que o governo Lula apoiou a população mais carente, não sei o quê. E eu acho que muitos pobres, que até mesmo votaram no Bolsonaro, podem votar no Lula porque eles ainda têm essa imagem ingênua e porque, de alguma forma, eles podem ser influenciados pela narrativa da grande mídia, que a culpa do coronavírus é do Bolsonaro, a culpa da crise econômica é porque o Bolsonaro não fez acordos para receber vacina, como que qualquer outro presidente que tivesse no lugar do Bolsonaro estaria fazendo uma gestão muito melhor da pandemia, não ia morrer ninguém se fosse o governo do PT, como se fosse isso a mensagem que eles passam. E eu acho que muita gente pode acabar sendo influenciada e acabar votando no Lula, e muita gente que votou no Bolsonaro pode não votar. Então eu acho que isso aí pode é lógico que eu tenho que ver como que vai estar a situação daqui a vários meses, quando tiver a eleição realmente, e que não dá para prever sem muitas informações sobre vários grupos, para identificar a tendência do que acontece com vários grupos, não dá para prever assim. Então, não estou dizendo que necessariamente vai acontecer isso, mas eu acho que existe a possibilidade de acontecer isso. E o pessoal da direita, se fosse inteligente, que é coisa que não é, o pessoal da direita não tem concentração na luta pelos seus objetivos. Parece que eles não sabem o que eles querem na política, que é o extremo oposto do pessoal da esquerda. Eles sabem muito bem o que eles querem. Tem completa determinação na luta pelos seus objetivos. E não desistem nunca. Estão sempre lutando pelos seus objetivos e passam por cima da sua vaidade, do seu orgulho, para atingir os objetivos, porque eles são determinados, fanáticos, e eles sabem o que eles querem. E a direita é o completo inverso disso, né? O pessoal só quer aparecer, só quer ganhar um dinheirinho, vendendo cursos, não sei o quê, e ninguém sabe direito. Se perguntar para ele quais são os objetivos da direita, o que você quer? É poder andar com arma na rua, mas isso não vai acontecer. Mesmo que o Bolsonaro
passe isso aí, o Congresso vai vetar. A gente não vai conseguir andar com arma na rua. Então, isso não vai acontecer. Aí depois, tem que ter liberdade econômica, tem que privatizar tudo, não sei o que. É a mesma coisa. O Congresso não vai aceitar reformas econômicas muito radicais e coisas desse tipo aí. Então, tipo, o que o Bolsonaro poderia fazer, que é um núcleo, vamos dizer, das pautas conservadoras, tipo, proibir o aborto, não deixar que o aborto seja legalizado e tal. Isso aí que é o que ele pode fazer, o pessoal não liga muito. Eles também falam, mudar totalmente o judiciário, tirar o poder do STF, isso não tem como fazer também. Então, as pautas que o pessoal da esquerda fica reivindicando são pautas impossíveis e que não tem a ver com nenhuma medida concreta que o Bolsonaro possa resolver. E aí eles colocam sempre a culpa no Bolsonaro, que o Bolsonaro não fez o suficiente, não sei o que. Ou seja, eles não sabem o que querem na luta política, não tem determinação, e a direita brasileira tem a organização totalmente fracassada. Parece que está sempre querendo diminuir suas chances de sucesso, que é o exato oposto da esquerda. Eles fazem de tudo para ganhar. Quando eles perdem, é porque não tem jeito mesmo. Tipo, o Brasil já estava mal há vários anos, não tinha jeito mesmo. Aí saíram 2 milhões de pessoas na rua, reivindicando, pressionando o Supremo, manifestações, a maior manifestação da história do Brasil, aí conseguiram tirar a Dilma, mas foi com muito sacrifício. Enquanto a direita é o contrário, se o Bolsonaro está fazendo um governo que, na medida do possível, está sendo bom, porque nenhum governo, no lugar dele, teria um sucesso na gestão da pandemia. Isso não ia acontecer no Brasil. O Brasil em si é desorganizado, todas as esferas do poder público são bagunçadas e o presidente não pode mudar essas coisas. Então, independente do presidente, não estaria muito melhor que o Bolsonaro. E ele está fazendo o melhor possível. E mesmo assim, o pessoal... É fácil tirar o Bolsonaro, porque ele não tem solidez no esquema de poder. Agora ele está fazendo acordos com o pessoal, coisas justamente para tentar se preservar no poder, e esses acordos que ele está fazendo são interpretados pela população como uma coisa muito grave, uma coisa absurda, que ele se vendeu para o Centrão e não sei o que lá. Então ele tinha que sofrer impeachment mesmo. Então é o inverso da esquerda. Então eu acho que a vitória do Lula poderia ser positiva nesse ponto, para ensinar o pessoal da direita a importância de ter uma militância organizada, que não teve até agora. Então seria assim, se eles não aprenderam normalmente, eles vão ter que aprender na base do susto, né? E por outro lado também é porque o governo Lula seria um fracasso se ele for eleito no ano que vem. Porque toda a questão assistencialista, toda a forma do PT administrar a economia, mesmo que ele tenha 2 mandatos, ele vai ficar na merda. Vão ser governos ruins, e isso vai contribuir para tirar a ilusão de muitos setores da sociedade que o governo Lula foi o governo que beneficiou os pobres, foi o governo que fez isso, fez aquilo, porque aí eles vão ter uma imagem do governo Lula como sendo um lixo, como sendo um governo merda, porque depois dessa crise por causa da pandemia, eu não acredito que a gestão fraudulenta do PT, que se baseia na compra dos congressistas na base de acordo, na base de propina e tal, eu não acredito que ele vai conseguir isso, porque eu acho que o Lula só conseguiu ter um governo bem sucedido, que ele conseguiu passar todos os propostas que ele pensava, conseguiu ter boa articulação com governadores, com o Congresso, por causa do mensalão, por causa do desvio do dinheiro. E sem isso, eu acho que não ia conseguir ter um governo bem sucedido, principalmente no momento de crise. Então o Brasil vai chegar no fundo do poço realmente, e isso pode ensinar uma lição importante para o pessoal da direita. O pessoal que criticou o Bolsonaro, que tirou o apoio do Bolsonaro por causa de coisas pequenas, pode ensinar para esse pessoal que o inimigo é muito pior. E que então a direita vai ter que se organizar, porque quando a direita cresceu mais no Brasil foi no governo Dilma e no governo Temer. Porque o pessoal estava vendo o desastre que era a política econômica do PT, e aí se concentraram em torno das ideias de direita. Muita gente que nem sabia o que era direita e esquerda
passou a se considerar esquerda, se considerar conservador e tal. E a velha história da dialética, sempre que um grupo está no poder, ele tem a possibilidade de fortalecer, vai ser alvo de críticas, e a partir dessas críticas existe a possibilidade de fortalecer o adversário. E eu acho que o pessoal da direita tem que se preparar para que aconteça isso. Eu não estou falando que seria bom, seria melhor se o Lula ganhasse, mas eu acho que vai ser uma merda, vai ser uma coisa ruim, mas que pode ter lições importantes para a direita que o pessoal precisa assimilar. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado.